Muito bem, meus caros, como é que estamos? Olha só, esse concurso unificado, né? O concurso. Opa, peraí, não está na hora do texto ainda. O concurso nacional único, meus amigos, ele obviamente vai cobrar os temas clássicos que a gente tem em cada uma das matérias. A aposta é que ele fique nesses temas clássicos, a gente havia comentado isso antes, né? É difícil que um concurso dessa magnitude e que vai ocorrer pela primeira vez na história do país venha cobrar detalhe, nota de rodapé, né, pegadinhas e coisas assim. Então, vamos ficar nos temas clássicos, vamos pegar aquela parte, digamos assim, conhecimento obrigatório para quem quer prestar um concurso público e vamos trabalhá-lo da forma que é a nossa expectativa que venha a ser cobrado. E o tema não podia ser outro, vamos trabalhar o tema da responsabilidade civil do Estado. Né? O que é responsabilidade civil do Estado? Veja bem, meus amigos, nós temos dois sistemas, né, dois conjuntos de aplicações de leis, que é o sistema público ou de direito público e o sistema privado ou de direito privado. Vai? A ideia da responsabilidade civil surgiu há muito tempo atrás e surgiu, meus caros, justamente para fazer o quê? Para fazer a pessoa que age ou com a intenção de causar danos a alguém, ou a pessoa que age sem os cuidados necessários e causa danos a alguém, mesmo sem desejar, porém, sem ter tomado os cuidados corretos, né? Então, em função destas situações, há muito tempo atrás surgiu uma coisa antiga chamada Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele dizia aquelas regras, né, que a gente também chama de regras de talhão, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então era um código que dizia o seguinte, era uma loucura, tá? Era uma loucura. Mas foi o primeiro ensaio, a primeira tentativa da humanidade de criar a chamada responsabilidade civil por danos causados. Então ele dizia umas maluquices do tipo: aquele que estragar a plantação do seu vizinho tem que permitir que a vítima açoite sua esposa 15 vezes com um chicote. Era uma loucura. Eram umas coisas assim, sabe, sem pé nem cabeça, mas foi criado. Então, daí as coisas foram evoluindo, foram melhorando, né? Óbvio, né? Nós não estamos, né, naquele período das trevas, né, daqueles países esquisitos em que as penas, as condutas a serem reprimidas se revertem em castigos corporais públicos. Ainda tem alguns países que fazem isso, né? Mas a gente, graças a Deus, nós migramos para esta outra realidade. E, com o tempo, foi se criando o Instituto da Responsabilidade Civil. Repara a expressão responsabilidade civil. Quer dizer que também vai existir responsabilidade penal, vai existir responsabilidade tributária, vai existir responsabilidade comercial, econômica, responsabilidade trabalhista, responsabilidade do consumidor, responsabilidade ambiental. Portanto, meus amigos, a expressão responsabilidade civil, ela se refere ao dever que a lei vai impor sobre aquele que causou um dano a alguém, de reparar esse dano, de ressarcir essa pessoa. E às vezes, meus caros, não a questão não fica restrita apenas àquele dano efetivo, mas também outras coisas que a vítima experimentou, outros prejuízos, né? Então é comum a gente falar em dano moral. Dano moral, meus caros, é a dor, é o sofrimento, o desgosto
que uma pessoa sentiu. Isso é um dano moral, digamos assim. Ele tenta indenizar, ele tenta ressarcir um sentimento que a pessoa teve, né? Nós temos também uma coisa chamada de lucros cessantes. Lucros cessantes quer dizer que existiu uma pessoa, ela desenvolveu uma atividade, essa atividade, essa situação, essa exploração gerava lucros para ela. Agora, por culpa de alguém, essa pessoa parou de ter esses ganhos. Então, ela pode cobrar os chamados lucros cessantes. Por exemplo, o sujeito, né, que tem um cavalo puro sangue, campeão mundial. Então, o que esse camarada faz? Esse cavalo não corre mais, ele é usado apenas para reprodução, e o material genético dele vale uma fortuna. Daí vem um Zé Goiaba qualquer aí, né, que tomou uns pileque a mais, e resolveu dar uns tiros no meio do mato, e deu um tiro e matou justamente esse cavalo. Quanto custa um cavalo desses? Um cavalo desses custa, sei lá, 15 milhões de reais, um cavalo matriz desses, né? Tá bom. Então o Zé Goiaba vai ser condenado em 15 milhões? Acho justo. É. Só que mais do que isso, né? Que aquele cavalo gerava, com a venda da sua carga genética, mais 2 milhões ao ano. E ele tinha pelo menos mais 10 anos de atividade. Então são 15 milhões do valor do cavalo, mais 20 milhões de lucros cessantes. Então você já conseguiu perceber que no campo da responsabilidade civil, nós temos diversos elementos, diversos itens que a vítima que sofre o dano poderá reclamar perante um juiz e pedir o seu ressarcimento, pedir a sua devida indenização. Joia. Meus amigos, o Estado, através dos seus órgãos ou através dos seus agentes públicos, também pode causar danos às pessoas. Também pode, né? A gente sabe disso, né? Só que tem um detalhe: o Estado não é regido pelo direito privado, não é regido pelo Código Civil e as leis comuns que a gente está sujeito, eu, você, seu vizinho, né? Todo mundo. Não. O Estado está sujeito ao chamado regime público ou regime de direito público, que é basicamente o texto da Constituição Federal e as leis que vieram regulamentar a própria Constituição. Então, isso a gente pode dizer que seria como se fosse o regime público, enquanto que o regime privado são as leis comuns que se referem a mim, a você. Então, é Código Civil, lei de locações, né? E aí vai, tá? Você já entendeu o contexto, certo? Muito bem. Como é que é a nossa expectativa nas questões do concurso nacional unificado no campo da responsabilidade civil? Veja, é um tema que já está pacificado há bastante tempo. Então, é um tema que não tem novidades, não tem pegadinhas, não tem malandragens de banca examinadora, e da mesma forma também não tem discussões na jurisprudência, porque o STF fala uma coisa, o STJ fala outra. Não tem. É uma matéria relativamente estabilizada e, por conta disso, as provas cobram os fundamentos, fundamentos e regras só. Eles não vão trazer um caso concreto, eles não vão pedir para você raciocinar e tentar imaginar como é que você faria e deixaria de fazer. Não. Ele vai perguntar o que é, quais são, depois disso vem o quê, quem tem que provar isso, quem tem que provar aquilo. É basicamente dessa forma. Então, o que nós vamos fazer agora? O material que está disponibilizado para vocês, vocês devem ter percebido, né? O material já está todo ele preenchido, mas eu vou preenchê-lo junto com vocês agora na aula. Então, a hora que você baixou o material para acompanhar,
ele já está todo preenchidinho, para permitir que você não se preocupe em ficar anotando, para que você possa se preocupar em prestar atenção e anotar com as suas palavras, porque a grande vantagem do caderno de anotação de aula é que o caderno contém, meus amigos, a linguagem da fala, e não essa linguagem erudita, chata, padedel, que é a linguagem dos advogados, a linguagem dos juristas, cheios de falar expressões em latim, né? Usar terceira pessoa para tudo, né? Usar o tu e o vós, né? Fazer as conjugações de maneiras pleonásticas, né? Ah, não, agora a gente vai usar a linguagem da fala. Então você vai colocar nós vai, nós fica, os cara, os mano, né? Já que eu sou de São Paulo, né? E aí vai. Show? Então, para a gente trabalhar bem e fazer esse nosso momento do final de semana render o que tem que render, vamos parar de debater e vamos direto para o nosso texto. Vamos lá? Poim. Começando aqui então, meus amigos. Olha lá. Então está aqui para vocês o texto relativo, para te subir tudo. Pronto. Olha lá. Responsabilidade civil do Estado, né? Vamos lá então, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na cor azul aquilo que a gente for acrescentando a partir de agora, para que fique bem destacado o que já estava e o que a gente acrescentou. O que é responsabilidade civil, meus amigos? Ué, responsabilidade civil é o dever de reparar os danos causados a alguém. Então, responsabilidade civil é o dever de reparar os danos causados a alguém, né? Então, aí nós temos que, em primeiro lugar, descobrir se teve o dano ou se não teve. Nós temos que observar também, meus amigos, se aquilo que a vítima está dizendo corresponde àquilo que eventualmente o acusado fez ou deixou de fazer. Muito bem. Então, olha só. Quando a gente fala do dever de reparar um dano, o sistema jurídico, ou seja, as normas, as leis, precisavam elaborar uma regra que padronizasse esse instituto. E a ideia básica é a seguinte: quando alguém quiser cobrar de outro danos, dores, sofrimentos, né, prejuízos que tenha sofrido, a primeira coisa que esta suposta vítima tem que provar é justamente o dano. Então, sem dano, sem prejuízo, sem dores, não existe a ação de reparação por responsabilidade civil. Então, a primeira coisa, a gente vai falar genericamente de dano. Então, quando eu falar dano, você já está entendendo prejuízo, dores, sofrimento, deformidade física, né? Redução de saúde, redução de capacidade laborativa, tudo isso, tá? Então, vamos chamar tudo isso de dano. Uma outra coisa que a vítima precisa provar para o juiz é que esse dano que a vítima está dizendo que ela sofreu decorreu de uma conduta daquele que ela está acusando. Isso daqui a gente chama de nexo causal ou nexo de causalidade. Perfeito? Então, a vítima tem que provar o dano e o nexo de causalidade. Joia? Fora essas duas coisas, a vítima também tem que provar que aquele que ela está acusando não tinha o direito de fazer aquilo. Sabe por quê? Porque se eu sou um lutador de boxe, entro no ringue com, sei lá, com o Mike Tyson, ele vai me dar um supapo, eu vou virar do avesso, vou me quebrar inteiro. Aí eu vou pegar, vou entrar com uma ação de indenização contra o Mike Tyson? Não, né? Por quê? Porque estávamos nós dois de luvas, num ringue, com protetor. Ou seja, ele me deu um supapo, me deu uma surra no exercício regular do esporte.
no exercício regular do direito regulamentado. Então, a luta de boxe tem, dentro das suas regras, a permissão para que um cacete a cabeça do outro até ele virar um purê de batata, certo? Então, então veja lá, somando, a vítima tem que provar o dano, a vítima tem que provar o nexo de causalidade, e a vítima tem que provar também a ilicitude da conduta, certo? Então, a regra geral é isso. Temos que provar dano, nexo de causalidade e a ilicitude da conduta daquele que está sendo acusado. Amigos, olha só, dano, prejuízo, carro amassado, ferimento, né? Cadê? Tá aqui. Ferimento, né? São coisas objetivas que basta olhar que você constata, ou são coisas subjetivas que você tem que interpretar, tem que ver e tudo mais. O dano é uma coisa objetiva. Você vê o carro amassado é carro amassado. Janela quebrada é janela quebrada, né? E acabou, tá? Então, dano é uma coisa que se prova de forma objetiva. O que é um nexo de causalidade, gente? Ele é uma coisa objetiva ou subjetiva? Você tem que interpretar e tentar imaginar ou basta olhar, né? Então tá lá, tá filmado. O garoto com a pedra, arremessou a pedra, pá, estourou a vidraça. É uma coisa objetiva, né? Você só olhou e acabou, tá comprovado, né? Acidente de trânsito. Tá filmado lá, o cara entrou no farol vermelho e pum, acertou o carro do outro. É uma coisa objetiva. Então, dano é uma coisa objetiva. Nexo de causalidade também é uma coisa objetiva, certo? Meus amigos, e demonstrar que é ilícito, demonstrar que o que foi feito, aquele camarada não poderia ter feito. Ele não está amparado por lei. Veja, você vai pegar um texto de lei, vai pegar a conduta do camarada, comparar um com o outro. O que ele fez está amparado por lei? Está. Então, o que ele fez não é ilícito, então não tem, digamos assim, o direito de pedir danos morais, tá? Agora, você vai ter, né, a outra possibilidade. O camarada foi lá, ele fez uma coisa, e aquilo que ele fez não tem como você permitir, tá? Então, você vai falar que aquilo é ilegal. Então, provar o dano é o objetivo. Provar o nexo de causalidade é o objetivo. E provar a ilegalidade ou ilicitude também é o objetivo. Quando uma vítima precisa provar apenas coisas objetivas para o juiz, a gente fala que aquela é uma responsabilidade objetiva, certo? Agora, meus amigos, daí então, vai lá aí, a mulher ingressa com uma ação de indenização porque levou um tapa no rosto de um homem em um restaurante. E aí? E aí? Tem o dano? Ela está com a marca, ela está com os dedos do cara na bochecha? Está. Tem a filmagem do cara vindo e dando-lhe uma raquetada na cara? Tem. O camarada que deu esse tapão na mulher, ele deu esse tapão na mulher amparado por alguma autorização em lei ou não tem lei que autorize? Não tem lei que autorize um cara dar um tapa na cara de uma mulher, né? Não tem. Agora, ele deu esse tapão no rosto dela porque quis, ele deu esse tapão no rosto dela sem querer. Quando a gente vai ver na filmagem, o cara é um italianão que fala com as mãos o tempo todo, né? E ele estava se divertindo com dois amigos, no que ele foi fazer um gesto para mostrar, né, o que ele fez nas férias e tal, ele acertou o rosto da mulher. Então foi dolo ou foi culpa? Ah, foi culpa. Porque a gente tem que interpretar. Logo, meus caros, quando a vítima também tem o dever de provar que o seu agressor quis, aquilo que a gente chama de dolo, ou ele não queria exatamente,
mas ele também agiu de uma forma que ele não deveria ter agido. E como ele agiu de uma forma que não deveria ter agido, acabou que causou danos àquela mulher. Então, nesse caso, a gente fala de dolo ou culpa, tá? Senhores, vocês perceberam que tanto dolo quanto culpa não basta olhar, né? Não basta olhar. Nós temos que interpretar, nós temos que tentar descobrir as intenções pessoais de quem está envolvido. Então, quando surge dolo ou culpa naquilo que a vítima deve provar para o juiz, aí então a gente fala que é uma responsabilidade do tipo subjetiva, certo? Subjetiva. Isso é uma das coisas mais perguntadas na prova. Então agora a gente vai preencher o material. Vamos lá? Então vem comigo! Olha lá! Então aqui, ó. Você sabe então que responsabilidade civil é o dever de reparar os danos causados a alguém. Regra privada, a regra privada é da responsabilidade. Opa, falei que eu ia fazer em azul, né? Deixa eu voltar tudo, trocar a cor da letra. Ó, oh, sua letrinha danada. Vamos lá. Então, vamos falar que a regra privada é de responsabilidade subjetiva. Por quê? Pois a vítima deve provar, para que ela possa efetivamente ser indenizada, ela deve provar o dano, você já entendeu comigo que é objetivo, o nexo causal, que também é uma coisa objetiva, a ilicitude, que também é objetiva, porém, aqui vai entrar a culpa ou dolo, que é o elemento subjetivo. Subjetivo. Então, meus caros, quando estivermos falando desta regra comum do Código Civil, estaremos falando que é uma responsabilidade do tipo subjetivo. Tá legal? O que isso interfere? Quer dizer, qual é a relevância disso para um processo, meus amigos? Presta atenção. O que um acusado em um processo judicial faz para se defender? Ele vai ter que pegar as coisas que o autor da ação trouxe e combater em cima daquilo. É assim que se faz. A gente chama isso de regra ou dever da impugnação jurídica, tá? Então o camarada tem que vir, ele tem que impugnar, ele tem que fazer contraprova sobre esses elementos, certo? Amigos, se o autor da ação está dizendo dano, nexo causal, ilicitude e conduta, né, dolo ou culpa, quer dizer, então, que o acusado pode se defender por qualquer forma autorizada por lei. Vamos colocar isso juntos? Olha lá. Então, ele vai poder se defender aqui, ó. Pá, né? Então, agora vem para cá. Ó. Não é item 3. Aqui, ó. O acusado se defende por qualquer meio autorizado em lei. Então, os meios dele se defender não são meios que estão, como a gente costuma dizer, tarifados, não são meios que estão listados pela lei. Ele vai poder se defender por qualquer meio que o direito autorize. Então, ele pode provar que ele não fez, ele pode provar, né, que a culpa, né, a culpa é do outro, certo? Ele pode provar tudo que ele quiser, tá? Então, na regra privada, ele pode provar tudo que ele quiser. Perfeito? E por fim, meus amigos, como é que a vítima vai ser indenizada no caso, né, dessa responsabilidade civil do sistema privado do Código Civil, né? O acusado, opa, sai errado aqui. O acusado pagará
ele vai pagar através dos seus bens e do seu dinheiro, né? Então, o que a vítima vai fazer aqui é aquilo que a gente conhece bem nos processos. A vítima, depois que venceu a ação, vai falar: juiz, penhore as contas correntes desse canalha, né? Juiz, penhore o carro desse sem vergonha. Juiz, né, penhore as joias dessa moça maluca. E aí vai, beleza? Então, a regra privada é essa. Vamos observar agora, senhores, as severas diferenças para o regime público. Vem comigo. Olha lá. Quando a gente falar do regime público, estamos falando agora de uma outra realidade, senhores. Então, eu vou trocar a cor do texto. Olha lá. Eu vou colocar agora em vermelho. Se é que isso aqui é vermelho, né? Olha lá. Acho que é um ocre. A regra pública, senhores, vai ser baseada na responsabilidade objetiva. Essa é a regra. Por que, senhores? Porque a vítima, em regra, deve provar apenas o dano sofrido e o nexo de causalidade, que são dois elementos que são objetivos. Professor, mas não tem que provar a ilicitude? Não. Por que não, gente? Porque já tem muito tempo que o direito estabilizou o entendimento que o Estado deve indenizar tanto pelos danos que lhe cause de maneira ilícita, como também pelos danos que lhe venha a causar de forma lícita, né? Então, a ilicitude, a gente não se preocupa com ela quando falarmos de responsabilidade civil no regime público, ou seja, a responsabilidade civil do Estado, né? Nós não vamos nos preocupar com isso. Fora isso, meus amigos, fora isso, temos também que entender que, sendo um regime público, né? Não é bem a lei, vai. Eu vou corrigir isso aqui. Não é bem a lei, vai. Eu vou colocar aqui, ó. O ordenamento. O ordenamento restringe as formas de defesa, gente. Por quê? Porque, nesse caso, a vítima teve que provar apenas duas coisas, né? O dano sofrido e o nexo de causalidade. Basta isso. Então, não é justo que o ordenamento jurídico, que o conjunto de leis, permita ao Estado alegar qualquer coisa que o direito autorize. Não. Então, nós vamos ver ainda, mas as formas de defesa são restritas. Legal? Joia. Agora, meus amigos, um outro ponto interessantíssimo é no tocante ao prazo prescricional. Veja, para cada tipo de situação que nós temos, a lei estabelece o prazo que a vítima pode reclamar perante quem ela quer ser ressarcida. Vou dar um exemplo básico, né? No direito do trabalho, quando é encerrada, né, a relação de trabalho, qual é o prazo que o empregado tem para entrar com uma ação trabalhista e pedir o que deixou de receber? 2 anos. 2 anos. Não exerceu? Babau, dançou. Se nós pegarmos, por exemplo, agora, dívidas previdenciárias, né? Qual é o dever de uma empresa no tocante às comprovações previdenciárias? 30 anos. Então, para cada situação, nós temos um determinado prazo. Isso a gente vai falar que é o prazo prescricional. Já? Quando falarmos, então, meus amigos, do prazo prescricional nessa responsabilidade civil do Estado, nós vamos falar que o prazo geral, gente, é de 5 anos. Então, aquele que sofre um dano causado pelo Estado, pelos agentes públicos e tudo mais, ele tem o chamado prazo quinquenal, o prazo de 5 anos
para ir lá, propor uma ação e pedir ao juiz para que ele seja indenizado, para que ele seja ressarcido. Joia? Maravilha! Agora, o que é essa tal dessa impessoalidade, gente? Olha só, e isso é super relevante no que estamos falando. Presta atenção. Se um vizinho seu pega o elevador, vai até o seu carro e dá um chute na porta, foi o vizinho? Foi, acabou. Não tem o que falar. Foi ele. Amigos, se um policial com um mandado de prisão em mãos, expedido por um juiz de direito, chegar na sua casa e falar: você está preso. Você fala: o que eu fiz? Ah, o que você fez eu não sei, mas o juiz está mandando te prender. Aí você vai lá, fala que não sei o quê, que isso não tem nada a ver. O policial cumpre. E se ele precisar, ele vai usar força. Então, ele te dá um mata-leão, te vira de costas, bota o gêmeo e te leva arrastado. Você está sofrendo danos? Ou se está. Você era a pessoa a ser presa? Não. O Estado se enganou. O Estado, através dos juízes, se enganaram. Agora, quem te prendeu? Foi o policial? Quem te causou dano foi o policial? Por que não, gente? Porque aquele policial ele está cumprindo o seu dever. Então, nós temos a regra do direito público, no qual os órgãos públicos e os agentes públicos, eles não respondem pelos danos que eles causam quando eles estiverem no estrito cumprimento de seu dever. A gente chama isso de regra da impessoalidade. Vamos lá? Bora colocar isso junto, então? Então, tá aqui, ó, regra da impessoalidade. Coloca aí, né? Os órgãos e os agentes públicos, em regra, não respondem por danos que causem quando agir no estrito cumprimento do dever legal. Então, nós vamos falar que estes agentes públicos e esses órgãos, nesta qualidade e nesse momento, são impessoais. Quem causou o dano foi o Estado através deles. Entendeu? Eles são apenas a extensão das mãos do Estado. Aquilo que a gente fala em latim, os órgãos e os agentes públicos foram apenas longa manus do Estado. Oh, interessante, né? Agora, meus caros, agora que você já entendeu essas regras, bora cutucar um pouquinho a dona Constituição Federal, né? Até porque ela anda apanhando muito ultimamente, hein? Vamos lá. Então, meus amigos, o que diz a Constituição Federal? Ela vai falar no artigo 37, parágrafo 6º, que o Estado responde pelos danos, pelos danos causados por seus órgãos e seus agentes públicos. Então, vai caber ao Estado responder por esses danos. Por quê? Porque os agentes públicos e os órgãos são impessoais. Perfeito? São impessoais. Professor, mas peraí. E se o agente público foi um porcalhão que fez de qualquer jeito, não estava nem aí, ele sabia que ele ia prejudicar o Estado? Boa. Aí, no caso dos agentes públicos, tá? Olha lá. Então, no caso dos agentes públicos, tá? Depois que o Estado indenizou a vítima, tá? Depois que o Estado indenizou a vítima, o Estado poderá se ressarcir contra seu agente público, causador
do dano, desde que se a gente está agindo com dolo, com culpa ou má fé. Então, se esse agente público agiu com dolo, com culpa ou com má fé, então, depois que o Estado indeniza a vítima, ele vai poder se ressarcir, ele vai poder cobrar do agente público causador aquilo que ele teve que pagar. Tá? Professor, mas a vítima, então, não poderia ter processado o agente e tal? Bom, senhores, essa é uma discussão antiga, já houve o posicionamento majoritário dizendo que a vítima antigamente podia, depois sendo que não podia, depois sendo que podia, depois sendo que não podia, e hoje está prevalecendo novamente o entendimento de que a vítima não pode processar diretamente o agente público quando o dano estiver diretamente relacionado com as atribuições do Estado, certo? Então, por exemplo, o policial cumprindo o mandado de prisão, que algemou o sujeito, ele vai embora. Aí não tem como se processar o agente público. Tá, professor, mas a lei da algema diz que só deve algemar se o acusado resistir, se for violento, coisas assim. E no caso era uma senhorinha de 92 anos de idade, boazinha, que falou que ia junto para a delegacia. Mesmo assim, o policial quis algemar. Então, nesse caso, o policial agiu errado, porém no cumprimento do seu dever. Aí então a velhinha pede indenização contra o Estado e o Estado vai se ressarcir sobre o policial na medida da culpa do policial. Perfeito? Agora, meus caros, e se o policial estiver fora de serviço, está fardado, tá? Mas ele está lá na viatura, fora do horário de serviço e tudo mais, tal, não sei o quê, e, sei lá, eu passo uma moça bonita na calçada e o policial solta um elogio grosseiro e a moça se sentiu prejudicada. Tem alguma coisa a ver com o exercício da função? Não, né? Então, nesse caso, essa moça poderá, se ela quiser, processar aquele sujeito, porque ele, na qualidade de pessoa natural, cometeu um dano. Então, se a vítima quiser, no caso de culpa evidente e fora da relação pública, processar diretamente um agente público, ela pode processar, só que aí o agente público não responde como agente público, ele responde como pessoa natural. Tá bom? Joia. Olha lá. Avançando aqui, senhores. O que significa essa história de evolução das fases? Seguinte. Há muito tempo atrás, tá? Antigamente, o Estado não respondia por danos que ele ou que seus agentes pudessem causar. Tanto que essa fase é famosa e conhecida como fase da irresponsabilidade, ou fase da irresponsabilidade do Estado. Legal? Daí, então, foi introduzido o chamado modelo burocrático de administração. E o modelo burocrático de administração equiparou o Estado a uma pessoa comum. Certo? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, meus amigos, que a partir do momento em que os países resolveram adotar o modelo burocrático de administração, passou a ser possível a vítima processar o Estado. Mas pelas regras do direito privado que nós vimos agora há pouco. Perfeito? Ou seja, se alguém quiser cobrar indenizações contra o Estado em um período burocrático, essa vítima tem que falar o quê? Dano, nexo causal, ilicitude e culpa do Estado. Gente, é fácil provar tudo isso? Claro que não, né? Claro que não. Então, esta fase foi uma fase intermediária, durou pouco tempo e foi rapidamente
substituída. Pelo quê? Foi rapidamente substituída pela chamada fase publicista. Essa fase publicista é a fase atual. É a fase que estamos vivendo. Então, hoje, vivemos a fase publicista da responsabilidade civil do Estado. E ela possui, senhores, algumas previsões. A primeira delas, ela fala o seguinte: quando o dano decorrer de uma ação, tá? Então alguém agiu, o agente público, o órgão público, eles tomaram uma medida, eles fizeram algo, então vamos falar em teoria do risco administrativo. Nessa daqui, a vítima prova dano e nexo causal apenas, do jeito que nós já havíamos debatido. Quando estivermos, então, diante de uma vítima falando que ela sofreu um dano porque o Estado ou seus agentes praticaram uma conduta, então, nesse caso, as defesas que o Estado poderá apresentar perante o juiz são apenas 4. O Estado tem que provar que houve culpa exclusiva da vítima, certo? E repare a palavra, gente, exclusiva. Por que isso, gente? Porque no ordenamento privado, no Código Civil, lá está escrito que quando as duas partes em um acidente, por exemplo, tá? As duas partes agiram com culpa, então, nesse caso, as culpas irão se compensar e ninguém paga nada para ninguém, tá? Ninguém vai pagar nada para ninguém, certo? Agora, quando tivermos uma culpa concorrente entre o agente público e a vítima, escreva aí, hein? Mesmo assim, o Estado deverá indenizar, tá? Então, você escreveu a regrinha? A regrinha básica é: no regime privado, quando houver concorrência de culpas, ninguém paga nada para ninguém. As culpas se compensam. Agora, quando estivermos no regime público, mesmo no caso de concorrência de culpas entre a vítima e o agente público, o Estado continua com o dever de indenizar, só que vai ser atenuado em função da culpa concorrente, tá? Uma diferença legal e ela é cobrada em provas. Aí, meus amigos, além disso, nós temos outra teoria chamada teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Essa daqui vai dizer o seguinte: o dano aqui, senhores, vai decorrer de uma omissão do Estado ou do seu agente. Então, não é uma ação, é uma omissão. Nesse caso, senhores, a vítima deve provar o dano sofrido, o nexo causal e o descumprimento do dever imposto por lei, ou por não prestar um serviço público, ou por prestá-lo de forma ineficiente, ou por prestar de forma ineficiente, certo? Então, nesse caso, vamos falar da chamada teoria da falta do serviço ou também da culpa anônima. Agora aqui, ó, voltando para os meios de defesa. Então, a primeira que nós falamos é culpa exclusiva da vítima.
A segunda forma, senhores, aplicada no risco administrativo, vai ser uma para você, e por isso que eu já falei sobre a omissão, né? Então, a próxima, senhores, vai ser quando o Estado provar uma coisa que se chama caso fortuito ou, ou força maior. Senhores, caso fortuito são principalmente os eventos da natureza. Perfeito? Por exemplo, é um raio, teve um terremoto, uma enchente, né? Coisas assim. E força maior são os eventos que superam as capacidades do Estado. Por exemplo, uma multidão, né? Teve ali uma partida de futebol e 6.000 torcedores raivosos saíram destruindo tudo no caminho. Se uma coisa dessas acontece, meus caros, o Estado pode alegar força maior. Aí, por que eu expliquei antes a história da culpa, né, da culpa anônima ou da falta de serviço? Meus amigos, nem caso fortuito, nem força maior são equiparadas à omissão. Percebeu a diferença agora? Por isso que eu tinha falado da omissão. O Estado responde por sua omissão quando existir um serviço público descrito em lei, a lei descreve a forma, a intensidade, a atenção, a velocidade no atendimento, porém, o agente público ou o órgão ou não prestaram ou prestaram de forma ineficiente. Então, você não pode confundir caso fortuito ou força maior, tá? Então, o Estado se defende como no risco administrativo? Alegando caso fortuito ou força maior, e nenhum dos dois pode ser confundido com a omissão do Estado. Perfeito? Uma terceira forma, deixa eu ir enumerando aqui para você enxergar que são quatro, tá? Primeira, aqui é segunda forma. Uma terceira forma, meus amigos, se dará quando o Estado conseguir provar que o dano decorreu de fato atribuído exclusivamente a terceiro. Quer ver o exemplo? Escuta aí. As duas vítimas estavam sentadas na mesa do boteco, na calçada, e foram atingidos por uma viatura da polícia lá na calçada. Peraí, tem ou não tem indenização contra o Estado? Aparentemente tem, né? Porém, meus amigos, a viatura da polícia estava fazendo ronda a 10 quilômetros por hora. Só que veio um ônibus em altíssima velocidade, que o motorista estava bêbado do ônibus. O motorista do ônibus bateu na viatura da polícia com tanta força que arremessou a viatura da polícia em cima dos dois camaradas que estavam no boteco. Gente, o Estado tem alguma culpa? Não, né? Não. Por quê? Porque o fato é atribuído exclusivamente a terceiro, certo? E a quarta e última forma a gente chama de fato do príncipe. Que raio é isso, gente, né? Fato do príncipe. Que raio de nome é esse, né? Seguinte, meus amigos, às vezes o Estado precisa agir com força, com energia, para proteger as pessoas, mesmo contra a vontade delas. Quer um exemplo? Na pandemia, gente, de Covid, o Estado não estava convicto de que, se ele não restringisse a circulação das pessoas, mais pessoas morreriam? O Estado se convenceu disso. Ele juntou ali um universo grande de argumentos e ele decretou: estamos em pandemia, ninguém mais pode sair na rua. Acabou. Se alguém sair, a polícia pega e leva de volta para casa ou leva para a delegacia. Algumas pessoas sofreram danos? Putz, sofreram. Imagina lojistas. Imagina quem é vendedor ambulante na rua. Imagina quem tem
empresa de buffet, empresa de turismo, né? Salão de festas, parque de diversões, agência de turismo. Como é que esses caras, né? Eles perderam todos os clientes de repente. Todos. A culpa é do Estado? Parece que é, né? Porque o Estado que falou para todo mundo ficar trancado em casa. Só que o Estado fez isso acobertado pelo fato do príncipe. Porque naquela circunstância, naquele momento e naquele cenário, o Estado estava autorizado a tomar medidas enérgicas, gerais sobre todos, para protegê-los ainda contra a vontade das pessoas. Isso é um fato do príncipe, tá bom? Finalizando agora aqui a nossa tabelinha, olha lá. Quando a gente falar, então, desta hipótese aqui, né, nós vamos ter, então, o quê? Veja, a discussão já foi para lá, já foi para cá. E hoje eles sustentam, a corrente amplamente majoritária sustenta que, mesmo no caso de omissões, no vaso não, né? No caso. No vaso tem uma flor. Mesmo no caso de omissões, a regra geral continua a ser, oh meu Deus, responsabilidade objetiva com os mesmos os mesmos quatro meios de defesa ao Estado. Joia? Por fim, meus amigos, aqui ó, criaram depois uma outra regra. Essa outra regra tem nome de teoria do risco integral. A gente aplica ela em apenas duas hipóteses por enquanto. Quando tivermos danos radioativos nucleares ou danos por terrorismo contra a aviação civil, que foi aquilo que aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro, né? Que veio aquele barbudo com um complexo de tatu que vive dentro da toca e arremessou 2 aviões nas Torres Gêmeas de Nova York. Então, se nós tivermos danos radioativos nucleares ou danos decorrentes de terrorismo contra a aviação civil, vamos falar em responsabilidade. Peraí que não saiu em vermelho. Deixa eu colocar o vermelhinho aqui. Vamos falar em responsabilidade objetiva integral. Sabe o que quer dizer esse último nome integral? Quer dizer que não há meios de defesa ao Estado. O ordenamento não admite que o Estado venha falar alguma coisa sobre nexo, né, venha negar o dano, não tem nada disso, tá bom? Isso nós não vamos, né, permitir. Joia? E para finalizar, às vezes ainda perguntam, a responsabilidade do agente público. Veja, aquilo que nós havíamos conversado, né? O Estado pode se ressarcir, né, contra o agente causador do dano. Pode. Perfeito? E aí, meus amigos, é que vai ser diferente. Por quê? Porque o agente público vai indenizar o Estado com seus bens e seu dinheiro. Só que o Estado indeniza a vítima através do quê, hein? Tá aqui, ó. Nessa fase publicista, que é a fase atual, tá? Faltou eu acrescentar isso aqui, vamos colocar agora. O Estado indeniza somente através de precatórios, quando forem grandes valores, ou em dinheiro por ofício. Ofício requisitório RPV,
quando forem pequenos valores, tá? Em outras palavras, não se permite penhorar os bens do Estado ou as rendas do Estado para pagar indenizações. Não. Então, na regra publicista, que é essa regra atual, tá? Se o Estado vier a ser condenado, ele só vai indenizar dessa forma, ou por precatórios, ou por ofício requisitório de pequeno valor, ou RPV apenas. Certo? E agora, para a gente terminar o nosso debate, olha lá. O Estado pode ser condenado genericamente por atos do poder legislativo, por leis, leis delegadas, decretos, resoluções. Não, né? Não, não se admite. Ô, professor, mas foi editada uma lei que depois foi declarada inconstitucional e aquela lei me causou danos e não sei o quê. Bom, parceiro, aí você vai analisar o que o agente público fez amparado pela lei declarada inconstitucional. Mas pelo fato de ter existido uma lei inconstitucional, pelo fato de ter existido um decreto, que depois foi um decreto legislativo, né, que depois foi considerado ilegal ou abusivo, não cabe indenização, tá? Então, pelo fato de ter existido, não cabe, tá? E por atos do Poder Judiciário. Esse aqui é um dos casos mais delicados. Presta atenção, gente. Por prisão injusta ou perda de bens, ou né, perda de bens ou valores injusta. Aí, meus amigos, o Estado deverá indenizar. Deverá, tá? Porém, por erros do juiz, ou atos de dolo ou má fé do juiz, aqui não é má-fé, é má-fé. Oh, meu Deus do céu. Dedo de estivador e teclado de formiga dá nisso. Olha lá. Ou atos de dolo ou má fé do juiz, cabe pedido de indenização, senhores, diretamente contra o juiz. Tá? Aqui é N, diretamente contra o juiz. Beleza? Com isso tudo, senhores, com esse nosso debate, agora que eu. Peraí, calma. Aqui. Agora que eu percebi. Vocês estavam me vendo ou estava vendo o texto? Agora eu fiquei na dúvida. Olha lá. Então, meus amigos, finalizando então esse nosso debate, vamos reparar o que é que nós vimos e o que você precisa fixar e fixar muito bem para essa prova. Olha lá. Então, vocês viram comigo, em primeiro lugar, gente, o conceito, o que é responsabilidade civil. Depois disso, eu expliquei para vocês que existe uma regra que é privada, que foi surgindo ao longo dos anos e foi melhorando, né? Porque no começo a coisa era uma balbúrdia, tá? E você entendeu comigo o que uma vítima tem que provar contra o seu agressor nas regras comuns privadas e como é que esse agressor, como é que esse causador do dano deverá indenizar, tá? Daí eu expliquei que existe uma outra regra, que é uma regra pública, que é aplicada ao Estado e a seus agentes. Essa regra pública, senhores, vai determinar que haverá um prazo de 5 anos para a vítima poder reclamar os danos. Se passar de 5 anos, ela não pode mais. E ela deve observar que os órgãos públicos e os agentes públicos são impessoais e, portanto, não se deve processar o órgão nem o agente, se deve processar o Estado. E é isso que vem escrito na própria Constituição
no artigo 37, parágrafo 6º. Tá, mas aí o Estado é um tonto, ele tem que ficar indenizando mesmo quando a gente público quis causar o dano? Não. Nesse caso, o Estado indeniza, é o que a Constituição manda, e depois o Estado vai pedir ressarcimento contra esse agente que agiu dessa forma como não deveria ter agido. Captou? Belezura. Nesse sentido, senhores, falando então de Estado, eu comentei com vocês. Antigamente o Estado não respondia por nada, fase da irresponsabilidade. Isso aqui estamos falando de 1800, 1700, né? Daí veio a fase civilista com a criação do modelo burocrático de administração, principalmente no final do período da Europa medieval, a partir, né, da Revolução Francesa de 14 de julho de 1789, no qual foi introduzido o modelo burocrático de administração. Perfeito? Aí, hoje vivemos a fase publicista. Esta é a fase que vai reconhecer que o Estado é muito mais forte do que as pessoas, o Estado é muito mais forte que o cidadão, e, portanto, ele deve responder de uma forma específica, de uma forma pública. E aí, a própria Constituição vai criar a regra de que você não vai ficar penhorando os bens e o dinheiro do Estado. Não precisa. Assim que você vencer a ação indenizatória, o juiz da condenação vai mandar o Estado te pagar através de um precatório ou de um ofício requisitório de pequeno valor. Esta fase publicista tem a chamada teoria do risco administrativo, tem também a teoria da falta do serviço ou da culpa anônima, são sinônimos, perfeito? E a teoria do risco integral, cada qual determinando as formas permitidas para o Estado se defender quando ele for acusado. Ainda vimos a regra da responsabilidade do agente público, tá? E se é possível pedir indenizações em virtude de supostos danos que alguém possa sofrer a partir da edição de leis, e a gente sabe então que não cabe isso, tá? Pelos atos próprios do poder legislativo, faltou o A, agora que eu vi, tá legislativo, né? Faltou o A, tá? Então, não se admite, e por problemas do judiciário é um pouco mais sutil. Você precisa lembrar então que prisão injusta e perda de bens de forma injusta, tá? Indevida, o Estado sempre e obrigatoriamente deverá indenizar. Sempre. Agora, no caso de erro do juiz, má fé, dolo, intenção do juiz de sacanear ou ferrar alguém, aí o Estado não paga, não. Aí a vítima pode processar diretamente o juiz. É o que a lei nos diz. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro contato com o Instituto da Responsabilidade Civil do Estado. Mais para frente, em outras aulas aqui para esse concurso nacional unificado, eu vou voltar com vocês para falar mais alguns detalhes, aprofundar um pouco mais e te explicar todas as regras e detalhes do chamado sistema de indenização por precatórios e por ofícios requisitórios. Então, hoje a ideia era conhecer o Instituto da Responsabilidade Civil. Nas próximas, que vocês estiverem comigo, nós vamos descendo em detalhes e aprimorando o seu conhecimento para você estraçalhar na prova. Tá bom? Tenham todos, então, um ótimo restinho de final de semana. Um grande beijo. Fiquem com Deus, meus amigos.